Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Começando mais um Sócio Rural, hoje aqui em Itapetininga, um frio violento e o nosso convidado é o Luiz Fernando Calderaro. Você já conhece ele das mesas dos restaurantes, dos supermercados, mas hoje você vai conhecer o rosto dele. Luiz Fernando, legal você estar aqui. Eu vou começar abrindo aqui o teu produto para a gente dar uma analisada, né? Você que é produtor de hidropônicos, né? Isso. E esse alface aqui, que espécie que é? Vamos lá. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Beto. Vamos lá. Essa é uma mini alface romana, tá? Essa alface é uma semente que vem de uma empresa chamada Rijkswaan, uma empresa holandesa. É um excelente produto. O pessoal adora uma variedade que tem um sabor adocicado, tem crocância, um shelf life muito bom, ela tem uma durabilidade aí na geladeira. O pessoal comenta que aguenta 15 dias e aguenta mesmo, já fiz essa experiência, esse teste aí. 15 dias? 15 dias. Se você, logicamente que ninguém compra uma bandejinha dessa e aguenta segurar na geladeira por 15 dias, né? Boa Mas mesmo, hein? eu já aconteceu de eu ter isso aqui na geladeira e sair fazer uma viagem de férias e voltar e ela tá intacta na geladeira, após 15 dias. Então é um produto muito diferente, muito gostoso e o pessoal gosta demais, tem aumentado muito as vendas aí. Que legal. Fora ela, quantas espécies você trabalha? Hoje a gente tem mais ou menos aí uns 25 produtos. Alface crespa, lisa, alface mimosa, romana convencional, que é uma maior, né? Essa é uma mini romana. Uhum. Temos a couve, ó, agora no friozinho aí. Até você estava explicando, agora no frio o pessoal consome menos salada. Isso. E vai mais para couve. Exatamente, é uma questão cultural. O brasileiro, ele não come muita salada no frio, né? Então aí normalmente cai em torno de 30% até 40% a venda devido ao frio. O pessoal não come. E aí acabam migrando para outras coisas, que faz um refogado, uma couve, um espinafre, uma escarola, produtos que dá para fazer quentinho, né? Entendi. E Fernando, como é que você começou na hidroponia? Você estava contando, você começou aos 12 anos de idade. Você nasceu em 78, começou lá pela década de 90, né? Isso. Quem começou o hidropônico Calderaro, na verdade, foi meu pai, né? O meu pai, ele já tinha essa propriedade rural em Capão Bonito. E em uma das idas para São Paulo, onde ele foi visitar a minha avó, a família do meu pai e da minha mãe, eles são de São Paulo, né? São Caetano e Santo André. E em uma dessas visitas, ele ficou sabendo do primeiro curso de hidroponia que teve no Brasil, acabou fazendo o curso. Nós éramos agricultores convencionais, digamos assim, plantava milho, feijão, estávamos iniciando uma parreira de uva, que é o que tinha na região também, né? E aí ele fez esse curso, gostou, falou, vou diversificar, graças a Deus, meu pai teve essa visão aí, seu Mário César Calderaro. E começou a fazer, fez lá 2, 3 canteiros, começou a testar, aprendeu, passou um período aprendendo, começou a ter um produto interessante, ele viu que tinha um alface bonito, começou a querer divulgar aqui na região. Mas na época a hidroponia não era conhecida. Então ele ia no supermercado de Capão Bonito, por exemplo, oferecer, o pessoal nem sabia o que era e não queria ter. Ah, é? Não queria. Tinha algum preconceito? Ele tinha alguma desconfiança por ser na água? Exatamente. Até no começo existia um tabu que o alface hidropônico, pelos produtos que se utilizavam lá, ele era cancerígeno. Tinha todo um tabu em cima disso daí. E aí o que ele fazia? Na época ele tinha um golzinho quadradinho. Ele colocava o produto no golzinho, a granel, e levava para São Paulo. Caramba! Ia até São Paulo fazer a entrega. E aí, nessa ida para São Paulo, acabou fazendo a clientela lá, começou lá e de lá para cá a gente foi ampliando. Cada cliente que ia abrindo uma loja nova queria o nosso produto e entendi. Estamos até hoje. E você começou direto na hidroponia ou você teve uma experiência antes ali na terra? Eu ajudava meu pai já na roça ali, na uva. Eu era pequeno, então eu ajudava a fazer desbaste de uva,
puxar mangueira de pulverização, trabalhava ali na parte geral do sítio, né? Quando ele começou a hidroponia em si, eu não estava com ele no sítio. Eu tinha dado uma saída com os meus irmãos, a gente tinha uma sociedade, a gente comprava uva na região e revendia em São Paulo. Mas aí depois de um tempo, quando ele começou a ampliar a hidroponia, e ele acabou precisando, né, precisava de mais ajuda, e eu sempre gostei da área rural, sempre gostei da agricultura, tudo. E eu acabei voltando, eu fui um dos filhos que voltei e ajudei ele a expandir a empresa. Aí dali para frente não sai mais. Legal. E como é que foi a escolha do local? Vocês estão ali em Capão Bonito, que é mais próximo aqui de Itapetininga, no Gramadão. O local em si foi assim. O meu pai, ele como a família dele e da minha mãe, como eu falei já, eles eram de São Paulo. O meu pai, ele era um administrador que ele trabalhava em algumas fazendas. O pessoal comprava fazenda por aí, então o meu irmão do meio nasceu em Goiás, eu nasci em Minas, né? Fui criado uma parte da minha infância em Ariquemes, Rondônia, que foi a última fazenda que meu pai administrou, onde ele conseguiu juntar um dinheirinho e ele queria comprar uma propriedade rural próxima a São Paulo, que era próximo da família. E aí ele conseguiu comprar esse sítio em Capão Bonito. A gente está ali mais ou menos entre Capão Bonito e São Miguel Arcanjo. Nós estamos bem na divisa ali, os dois. E ele comprou esse sítio e começou como produção normal, milho e feijão. E aí, conforme eu falei, fez o primeiro curso e foi para a hidroponia. Não foi um sítio escolhido para a hidroponia, foi uma consequência. Entendi. Aí vocês começaram com a uva, porque ali perto de São Miguel tem uva, começaram a observar o que pegava na região, foi isso? Exatamente. Só que aí, graças a Deus, ele teve essa sacada de fazer uma coisa diferente. Senão ele estaria, por exemplo, na uva até hoje. E hoje, por exemplo, a uva na região já não é uma coisa mais tão forte assim, né? E como é que foi o crescimento da empresa? Porque vocês começaram com qual o tamanho ali da produção no início? Você falou que ele levava num golzinho quadrado. A impressão que eu tenho é que um golzinho quadrado você vai levar uma quantidade muito pequena. 100, 200 pés de alface no máximo, né? Então, era um canteiro, sei lá, tinha 10, 20 metros quadrados de hidroponia. Eram dois canteirinhos, onde ele produzia ali pouquíssima quantidade. Só que aí o pessoal foi gostando, a gente foi ampliando. Então, assim, a gente foi, a cada ano, dali pra frente, foi ampliando. 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, e até chegar aos 70.000 metros de hidroponia, né? Que a gente 70.000 metros. 70.000 metros de hidroponia. Caramba. Hoje, colhe aí seus 5.000 pés de alface por dia. 5.000 pés por dia? Por dia. Caramba! E o teu sistema é um sistema que demanda muita mão de obra, né, Fernando? Isso. Vamos falar a diferença aí. Hoje, a maioria das hidroponias que se tem no Brasil, elas são o famoso perfil. É um caninho, quem já deve ter visto na internet, se você for pesquisar hidroponia, vai aparecer lá um caninho que tem os furinhos, onde o pessoal chega e põe a mudinha, né? A água passa por dentro desse cano, que é o sistema NFT, e aí a planta se alimenta daquela água que tem a nutrição. O nosso sistema, meu pai, como ele fez um dos primeiros cursos, quando a hidroponia entrou no Brasil, era um sistema mais antigo, eram canteiros feitos de telha, revestido com plástico e brita. Caramba. Meu pai começou dessa forma, só que ao longo do tempo ele percebeu que a brita tinha alguns problemas. A brita, ela esquentava com o sol e transferia esse calor para a água, e esquentava a água, e a água de hidroponia não pode ser uma água quente, porque ela vai prejudicar a raiz da planta. E aí ele testou cascalho de rio, na época, né? Por conta. Por conta. Foi testando. Foi testando. Acabou testando o cascalho de rio, também percebeu que não dava certo, o cascalho de rio era muito claro, dava muita alga e muito pesado. Numa dessa ele acabou achando a argila expandida, né? Que é uma coisa utilizada mais para jardinagem, mas aí a argila ela é um produto que ela é leve, ela tem uma ação térmica, ela é arredondada, não machuca nem a planta e nem a mão de quem está plantando, né? Então a gente acertou legal nesse quesito aí, e ele não deixa esquentar a água, tem uma produtividade boa, só que hoje tem a dificuldade da questão de mão de obra, porque para você plantar num canteiro com a pedra, você tem que afastar a pedra, pôr a muda e chegar à pedra. Para quem tem um perfil, é muito mais fácil, ele põe a planta direto no furinho e tá feito, né? No PVC ali, né? Exatamente, acaba tendo essa
Tem os prós e os contras, né? Cada sistema tem o seu prós e contras. A argila, ela absorve água, ela ajuda a regular a temperatura ali, né? Isso, ela ajuda a regular a temperatura, ela mantém uma umidade. Por exemplo, hoje, o pessoal, quem tem perfil, não pode deixar um período muito longo de irrigação parada, porque vai secar a raiz, né? Normalmente o pessoal trabalha tipo 15 por 15. Vamos falar assim, eu pego um timer analógico, normalmente os timers analógicos, eles têm a temporização de 15 por 15. Então o motor fica ligado 15 minutos, descansa 15. No perfil, se ele deixar um período maior que 15 minutos, no calor, vamos falar no calor, né? Talvez esse período de falta de água vai secar a raiz e isso acaba oxidando a ponta da raiz, aí entra doença e tal. Na minha hidroponia, por ser um canteiro com telha, mantém a umidade. Eu chego a parar 45 minutos. Irrigo 15, descanso 45 minutos. Tá. Porque a argila me dá essa umidade. flexibilidade aí. E nesse sistema convencional hoje do PVC, um intervalo de 15 minutos errado pode detonar com a planta, pode perder a produção. Perde produção, até mesmo na argila. Só que o período é um pouco mais longo. Mas vamos falar assim, num verão, numa época de calor, se acabar a energia e você ficar com 1 hora e meia desligado, Acabou. Perdeu toda a produção. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de ficar tempo desligado, mas a gente tem gerador. Tá. A gente nunca perdeu por esse motivo. Mas já passamos bastante perrengue aí de gerador não ligar, correr com balde, mangueira e sempre tem que ter um plano B, C, D. Né? Senão perde mesmo. Eu tenho conhecidos que perderam hidroponia por causa disso aí. Agora, a temperatura não pode subir. Até você tinha comentado uns 25 graus acima já é prejudicial. 20, 25 graus é o ideal para a planta. A partir dali dos 25 começa a prejudicar a raiz. Agora a gente está num período de frio. Também tem um outro lado do frio para prejudicar. Geada, pode congelar, pode... Sim. Vamos fazer um comparativo entre uma hidroponia e um plantio convencional. Normalmente quem planta no solo, se dá uma geada, perde tudo. Na hidroponia, por ser um canteiro suspenso, normalmente o canteiro de hidroponia ele tem, vamos falar, a altura dessa mesa aqui, 1 metro e pouquinho do chão. Então ele não está em contato com o solo e ainda por cima tem a cobertura do plástico, né? Algumas hidroponias são cultivo protegido, não são estufas, só tem a cobertura, que é o meu caso. Eu não tenho uma estufa em si onde eu tenho um controle 100% do ambiente, mas eu tenho o cultivo protegido, que é uma cobertura, e o meu canteiro está suspenso. Então nós, lá na nossa propriedade, nós já tivemos geadas registradas em torno de 4 a 5 negativo, sem problema. Algumas variedades sofrem, como um manjericão, por exemplo, um tomate. Sim. Isso é difícil de aguentar. Mas normalmente a alface, 5 negativo, mantém. Tranquilo. Caramba, eu tava pensando que talvez a água pudesse congelar ali. Então aí você deixa o sistema ligado direto para que essa água fique corrente e não deixe congelar. Entendi. Entendeu? Que legal. Tem as manhas ali. Você vai ter que passar a madrugada. Tem que estar de olho, né? Que legal. Você comentou que o do teu caso não é estufa. Faria alguma diferença para tua produção? Se ela fosse coberta, fechada em forma de estufa ou não? Não faria. A não ser que eu tivesse alguma variedade onde eu tivesse que ter um controle mais constante de temperatura e assim, mas aí a gente vai entrar num quesito de custo-benefício que eu acho meio complicado. Por ser um produto de valor agregado mais baixo, né? Eu acho que a estufa ela é muito válida para produtos com um valor agregado maior. Vamos falar um tomate, algo que tem um valor maior, que é o caso, por exemplo, eu já tive tomate hidropônico com estufa, e lá eu tinha fechamento lateral, mas a alface em si eu acho que não tem essa necessidade. Entendi. Falando em custo-benefício e valor agregado, quanto que sai para o consumidor uma cesta dessa? Hoje, normalmente, uma bandejinha dessa aqui, depende da região, porque aí vai entrar a questão de logística, né? Mas é em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00. Caramba, é barato. A gente vende para o supermercado, né? Tá. Isso aí, né? Então, assim, o pessoal põe a sua margem aí, sei lá, R$ 5,5, R$ 6,00. Ainda é barato. Aqui no interior é barato. É. Aqui no interior, em São Paulo, isso aqui é bem mais caro.
tá aqui marcando 150 gramas, mas a impressão que der é que tem muito mais aqui. Sim, isso aí é um diferencial do hidropônico caldeirado. O que a gente faz? Alguns produtos que são embalados, principalmente o que é fechado assim, como essa mini alface, pela legislação a gente precisa pôr o peso mínimo, Ok. né? Só que o hidropônico caldeirado ele não trabalha com este peso. Isso aqui está aqui apenas para constar, para não haver um problema, né? Um problema jurídico, que alguém Jurídico. reclame e fale, comprei por menos. Exatamente. Nós trabalhamos com volume, então a gente procura ter sempre essa embalagem cheia. Essa embalagem eu posso conseguir encher ela com 2 pés, dependendo da época, a alface está um pouco maior, eu consigo pôr 2 pés e mantê-la cheia. Mas tem época que eu sou obrigado a pôr 3 ou até 4 pés. O importante é que a embalagem está cheinha, firminha, e você vai acabar levando sempre acima dos 150 gramas, com certeza. A impressão que dá é que deve ter aqui uns 400 gramas. Tem umas 400 gramas tranquilamente. Que legal. Então, fica firme. Essa alface aqui é aquela especial sua, Isso. que poucos, aqui na região, pelo jeito, pouca gente produz. Eu não conheço ninguém aqui na região que produza, na verdade. Eu acho que só a gente. Qual que é o nome mesmo da espécie? Essa aqui é uma mini alface romana da empresa chamada Haixuan. Mini alface romana. Mini alface romana. A Haixuan, ela tem uma linha de mini alface muito especial, né? Tem as mini romanas, que são... aí tem as variedades Tudela, Rajang, Astorga. Astorga agora saiu de linha aí, mas essa aqui, por exemplo, é a Tudela. Né? Quem estiver assistindo, procura aí nos mercados, que, olha, vale muito a pena, é uma delícia a alface. Onde que ela está sendo vendida hoje aqui? Aqui Quais mercados? em Tapetininga, a gente praticamente todos os mercados consomem, acabam pedindo, porque o pessoal gostou mesmo e tá pegando. Então tem encontra no Cofesa, fica até um pouco injusto, desculpa se eu não lembrar todo mundo, mas você tem, se eu for falar, porque a gente entrega em mais de 30 pontos em Tapetininga, né? Entre supermercados, quitanda, restaurante, mas assim, você vai entrar vai encontrar no Cofesa, MS, Lobão, Quitanda Quintino, Três Irmãos, Sonoda, no Pomar, na Quitanda Pomar. Então você tem vários lugares aí que pegam essa mercadoria, porque realmente é muito requisitada. Legal. Ô Fernando, e conta um pouco da sua produção hoje. Como é que ela tá? Porque você expandiu bastante. Você tem 7 alqueires, é isso? A propriedade rural tem 7 alqueires e a hidroponia tem 70 mil metros. 70 mil metros. 7 hectares. 7 hectares de produção hidropônica. Eu vi as imagens, é muito bonito, por drone. Ali tem a área de APP em torno ali, é uma região bem bacana. Essa questão da APP a gente sempre se preocupou em manter uma preservação ali, porque acaba criando, vamos falar, um microclima ali favorável, né? Até falando dessa questão do microclima, vou contar um fato que é muito interessante e vale a pena lembrar. Nós sempre nos preocupamos muito com a questão da estética da nossa propriedade, grama cortada, tudo muito bonitinho, organização, isso aí sempre foi um forte nosso. E nós tínhamos o hábito de periodicamente passar um herbicida embaixo do canteiro, para manter embaixo do canteiro limpinho, e só mantinha os corredores entre um canteiro e outro com a grama, e esteticamente isso era muito bonito. Com o decorrer do tempo, a gente tinha só uma pessoa que fazia isso, especializada nisso, porque existe um risco, né, do herbicida. E aí essa pessoa acabou se aposentando, a gente parou de fazer isso. E com o tempo, o que aconteceu? Esse mato embaixo do canteiro, ele começou a crescer. Esteticamente ficou feio, porém, a gente teve uma redução muito significativa no uso de inseticida. Porque os insetos preferiam ficar no seu ambiente, que é lá embaixo do canteiro, no mato, do que no próprio canteiro. Só que com o tempo a gente não tinha entendido isso. Tinha inseto na planta porque ela não tinha o ambiente dela. A partir do momento que a gente deixou o ambiente dela desenvolver, ela preferiu voltar para o mato e deixar a alface de lado. Então, hoje a gente tem uma redução, na verdade isso já é uma filosofia nossa, a gente tem uma redução aí em torno de 80% dos níveis de agrotóxicos, se você for avaliar no contexto geral, comparando com outras produções aí, né?
A gente usa muito produto biológico, hoje é uma preocupação nossa isso, a gente tem um agrônomo responsável, tudo direitinho. Então, só uma curiosidade que eu lembrei e falei que é importante falar, né? Então, você perguntou como é que foi esse crescimento, como é que está hoje. A gente foi, ao longo dos anos, crescendo ano a ano. Em 2012, se eu não me engano, foi a última ampliação que a gente fez. Dali para frente, a gente só manteve. Agora, nos últimos 5 anos, a gente vem enfrentando um probleminha com falta de mão de obra. A gente, até o ano passado, resolveu, pela questão da falta de mão de obra, diminuir um pouquinho da estrutura, né? Que realmente hoje é um problema sério. A área rural, ela enfrenta alguns problemas hoje, que são: os jovens não querem ficar na área rural, estão querendo ir para a cidade. Então, a falta de mão de obra é complicada. Quem não investir em máquina, e os jovens que querem ficar já são jovens, né, de gerações aí mais modernas, que já estão mais acostumados no celular, na tecnologia. Então, a máquina vem ajudar nesse quesito, né? O pessoal não quer a mão de obra, o carpir ali já era, sim, né? Então, tem que estar investindo em máquina. Então, hoje a gente está nessa fase de adaptação. Você chegou a ter quantos funcionários lá? No auge de ampliação e colheita, nós chegamos a ter 75 pessoas trabalhando. 75. Então, quer dizer, quem quiser trabalhar, estiver procurando oportunidade, tem espaço hoje. Sempre tem vaga lá, vaga aberta direto. Pode procurar Pode procurar que a gente tem. E vai para a colheita. Exatamente. A gente sempre procura, logicamente, pegar o pessoal para trabalhar ali e o pessoal que mora ao redor. Porque, né, por exemplo, daqui de Itapetininga para lá, 50 e poucos quilômetros, a pessoa ir e voltar todo dia é um pouco complicado. Mas os bairros ao redor ali, a gente sempre dá preferência para o pessoal ali. Entendi. Esse é um dos desafios. No convencional também tem essa dificuldade? Também tem essa dificuldade. E eu acredito que até maior. Porque se você for falar de um plantio convencional, comparar um plantio convencional com uma hidroponia, o hidropônico dá menos trabalho, principalmente falando de ergonomia. Você trabalhar em um canteiro onde você está em pé e ele está a 1 metro do chão, melhor. Agora você imagina um canteiro no chão onde você tem que trabalhar tudo... Tem que agachar para colher. Tudo agachado. Então a coluninha vai embora, né? Ô Fernando, e como é que é a questão da água? Porque o hidropônico, ele tem uma economia de insumos, né? Nesse caso. Tem. E a água também, você reutiliza a água ali... Se você for fazer um comparativo entre um convencional e uma hidroponia, a hidroponia ela tem uma redução de 80% de água. 80% de água. Tá. Por quê? Porque é um sistema que ele é reciclável. Você tem lá, vamos assim, explicar bem grosso modo para o pessoal entender. Você tem lá alguns canteiros onde você planta alface. Esses canteiros ele tem o sistema de encanamento, onde tem lá embaixo, normalmente na parte mais baixa, ela tem um reservatório, um motor que liga e manda essa água para os canteiros. É uma água com solução nutritiva, água com adubo. E aí, por queda, essa água passa pelos canteiros e volta para o sistema. Então, essa água ela fica recirculando. Ela desce por gravidade, no caso, e daí você tem uma bombinha para ela voltar para a origem. Para o início do canteiro. Entendi. E aí ela fica circulando. Fica circulando. A cada 45 minutos isso no teu sistema. Depende da época. Agora, no inverno, eu consigo ficar 5 minutos ligado, 15 minutos ligado, 45, dependendo do setor, até 1 hora desligado. Tá. No verão, eu já fico 15 ligado, 30 desligado no máximo. No meu sistema, pelo fato da argila expandida, lembra que a gente falou, né? Sim, aí no verão, porque evapora, seca mais rápido, aquela coisa que você tem que circular. Isso. E quando tiver muito frio, à noite, vai ter geada, você vai ter que deixar ligado. Deixa mais tempo ligado para evitar que essa água fique parada e acabe congelando. Entendi. E o que você usa na água? Quais os produtos, os insumos? Basicamente o mesmo que se usa, vamos falar, na terra, só que normalmente os sais que se usa na hidroponia são sais mais puros, né? Vamos falar assim. Então a gente usa cálcio, os macros e os micros, cálcio, potássio, magnésio, aí tem, vamos falar, ferro, parte de micro, molibdênio, cobre, tudo que a planta precisa absorver que está no solo, que ela tem o trabalho de transformar lá a matéria orgânica, aquela conversa toda,
tudo que ela tem, o trabalho, a gente, vamos fazer um comparativo assim para ficar fácil o pessoal entender. Um frango caipira e um frango de granja. O frango de granja tem a raçãozinha na boca dele lá, tá mais fácil para ele comer. Sim. Né? Então a alface hidropônica, ela é assim, ela tá lá no canteiro plantadinha e a água tá correndo na raiz dela com nutrição 24 horas ali. Então para ela tá mais fácil. Por isso que normalmente um produto hidropônico, ele tem uma sanidade melhor, ele tem uma aparência assim melhor, vamos falar, porque ele tá bem nutrido, né? Dificilmente se tem uma deficiência, a não ser que tenha algo errado na nutrição ali. Entendi. Você prepara a solução, joga na tua bomba, que é uma caixa d'água, não sei como funciona, Isso. é isso? Isso. E ela começa a circular. Dependendo da posição, há alguma diferença ou a produção é homogênea? Ah, tem um no comecinho da bomba é maior, no final... Não. Não, é tudo igual. Tudo igualzinho. Não muda nada. Se você estiver com uma solução equilibrada e você tiver um sistema com o temporizador de irrigação tudo certo, dependendo do tamanho do canteiro que você tem. Antigamente, nos primeiros cursos de hidroponia, falava-se muito nessa questão do comprimento do canteiro. Falava muito para não passar aí, sei lá, de 10, 15 metros um canteiro, porque a primeira planta que receber a nutrição lá em cima, ela vai ser melhor nutrida do que a última, porque essa solução vai passar, vai chegar lá embaixo já com uma certa deficiência. Existia esse tabu. Mas aí é uma questão de calibragem. Você vai ter que calibrar a sua nutrição, o tipo de planta que você tem, porque uma rúcula não consome a mesma coisa que uma alface crespa. Então, Sim. Dependendo da situação, você tem que ter setores separados para algumas variedades, né? Não tem como você produzir uma couve no mesmo lugar de uma alface. Então, você tem que acertar essa questão, questão de variedade, solução, tempo, tudo direitinho. Se você tiver com isso tudo equilibrado, a planta que sai lá em cima do canteiro e a que sai no final, Vai ser igualzinho. a mesma planta. Igualzinho. Entendi. 5.000 pés por dia. Quanto isso representa no final do mês? Estamos falando 150 mil pés? 150 Mais ou mil menos. pés. Quantas toneladas dá? Rapaz, em tonelada, sinceramente, eu não sei te dizer, não. Mas é alface pra caramba. É alface pra caramba. A gente colhe muita alface lá. Você tem uma câmara fria que você armazena, tem um período ali? Não. Nós temos esse diferencial. O hidropônico calderário, a gente não trabalha com estoque de produto. Eu até tenho uma câmara fria, onde eu tenho alguns clientes que vêm buscar aos domingos, por exemplo, onde eu, às vezes, colho sábado, o cliente vem buscar domingo, ou no caso de Itapetininga, por exemplo, onde eu entrego segunda-feira de madrugada, então eu preciso colher no sábado e entregar na segunda-feira. Esse é o único estoque que a gente tem. O restante das entregas colhe no dia, entrega no outro, colhe no dia, entrega no outro, cedo, sempre cedo, e algumas entregas ainda são feitas no mesmo dia. Entendi. Itapetininga é uma vez por semana a entrega? 3 vezes por semana, vezes toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Então quem quiser comer alface fresquinha vai na terça-feira, na quinta e no sábado. Isso também é um diferencial. Eu fiz um vídeo, até estou para postar esse vídeo aí no nosso Instagram lá. Normalmente eu faço alguns testes, periodicamente eu faço alguns testes. Eu pego lá duas, 3 unidades de cada produto nosso, coloco na câmara fria. Normalmente eu faço isso na segunda-feira, quando eu colho na segunda-feira. Deixo lá dentro da câmara fria e guardo ali por 3, 4, 5 dias. Vou lá, pego, filmo na real, não passo antes lá, dou uma selecionada, nada, faço a real. Até esse último vídeo eu ressaltei bem isso, porque a alface americana estava começando a apresentar um pouquinho de escurecimento da folha, mas isso é normal, a alface já estava com 4 para 5 dias de colheita. Sim. Né? Então, a gente entregou na segunda-feira, você pode ir que ela vai estar fresca na segunda, na terça e até quarta-feira. Você guarda uma amostra para ser o seu controle de qualidade. Exatamente, para ver qual é a durabilidade que está tendo essa mercadoria. Falar, aquela condição que está lá na tua câmara fria vai ser a mesma que vai estar lá no mercado. Exatamente. Aí você perceber que ali que ela antecipou tal, você já vai de alguma forma se antecipar também, né? Ficar mais esperto com a tua produção, seria isso? Isso, exatamente. Porque assim, às vezes a gente recebe algumas observações de clientes, estou falando na parte do supermercado. Fernando, aconteceu alguma coisa que o manjericão chegou um pouco queimado, tá queimado aqui.
Aí você começa a analisar, bom, deixa eu ver, lá no canteiro tá saudável, tá bonito, saiu daqui bonito, a gente tem um controle de qualidade bem rigoroso. O que aconteceu? Vou até o mercado dar uma olhada, como já aconteceram algumas vezes. Você chega lá, às vezes o pessoal colocou numa câmara fria 2 graus. Entendi. Eu sei que o meu produto, eu faço o teste lá na minha câmara fria, que tem 12, 14 graus, com uma umidade de 60% a 70%, é uma câmara fria para verdura, ela é específica para verdura, certo? E eu sei que lá está dando durabilidade. Então, de repente, o meu cliente lá, o meu parceiro, fez uma observação dessa, mas teve um problema aqui. Eu sei que o problema não está no produto, porque eu já faço os meus testes e eu sei que está indo bem. Então, eu vou até o cliente, chego lá e o que aconteceu? Vamos analisar. Aí você vai na câmara fria, tá lá uma câmara fria de 2 graus, porque fez uma geada. Tem. Né? Então... É um problema local, né? Um problema local. Então, esses testes servem para isso, para a gente ver que se, de repente, o produto não está tendo a durabilidade na minha câmara fria, então tem alguma coisa errada na produção. Né? Preciso corrigir isso daí, para não deixar esse erro acontecer e dar sequência e chegar lá no meu consumidor lá um produto ruim. Mas dificilmente isso acontece. Sim. E qual que é o ciclo da alface? Depende muito de variedade. Vamos falar uma alface crespa hoje, que é a alface mais consumida no Brasil. Você demora normalmente 25 dias, 24, 25 dias para fazer uma mudinha. Do semeio a mudinha ficar pronto para colher, para plantar. E mais 25 dias para colher. Então você está falando de quase 45, 50 dias para colher uma alface crespa. 1 mês e meio, quase 2 meses ali. Aí você vai falar de uma alface americana. Uma alface americana no verão, 60, 65 dias, até 70 dias. No inverno, 90 dias. Ah, é? A alface americana ela é mais demoradinha. A crespa também, no inverno vai demorar um pouquinho mais. Entendi. Então, verão e inverno já dá diferença e variedades dão diferença. Rúcula, 30 dias está colhido. Ah, é rápido. Até mais rápido. E essas sementes ali, você produz as mudas localmente? Você chega, ou você compra a semente, produz a muda, ou você compra a muda pronta? Nós compramos as sementes e dali para frente a parte de produção de muda é toda feita na nossa empresa. Plantio, colheita, embalagem e a logística, tudo o próprio hidropônico faz. Entendi. Você só compra a semente? Só compra a semente. E o resto caiu lá dentro? Todo o processo é seu até a entrega. Inclusive, o nosso sistema de viveiro é um sistema 100% hidropônico também, que já é um diferencial. Normalmente, o produtor, ele não faz a muda, ele compra a muda de viverista, e isso gera um certo risco, porque lá no viverista você não tem um controle, você não sabe, né? Não estou generalizando, mas às vezes o viverista pode não usar um bom substrato, né? E esse substrato pode vir com alguma contaminação e você tem um problema na sua hidroponia, certo? Nós não, nós fazemos a nossa própria muda, então a gente sabe o que está usando como substrato, tanto é que eu uso vermiculita. Vermiculita é um mineral expandido, né? Uhum. É praticamente 100% inerte, é feito a fogo, 800 graus, então ali não vai ter nada que contamine, né? Sim. Só a gente usa a vermiculita basicamente para dar sustentação para a planta, para ela ficar em pezinha na bandeja. E a vermiculita, ela retém muito líquido também, né? Isso. A gente usa num tamanhozinho, porque a vermiculita ela tem vários tipos de tamanho que você compra, desde o pozinho a um tamanho que é o tamanho de um grão de arroz, ele é maiorzinho, né? Então a gente procura usar essa maior para ter um certo espaço na bandeja ali para ter uma aeração e ter o desenvolvimento de raiz. Com o pozinho já não dá certo. São detalhes aí que, né, isso aí, ao longo do tempo a gente vai pegando. Mas aí a gente faz essa muda 100% hidropônica, então a gente tem um controle melhor de sanidade. Entendi. Que faz uma baita diferença. E a logística final é sua também, né? É nossa também. Eu já vi caminhão aí com a tua empresa. Temos o baúzinho térmico para ajudar, para a mercadoria não sofrer, dependendo do dia, acaba se estendendo uma entrega, vai até meio-dia aí, então pegar um sol com um caminhão normal, a mercadoria acaba sofrendo, né? O nosso já é térmico para não ter esse problema. Ah, pega mais ou menos meio período aí para fazer a entrega. Normalmente ele começa de madrugada e a gente sempre dá preferência para fazer as entregas na madrugada. Mas por conta... trânsito e alguma coisa às vezes pode acontecer e acaba atrasando um pouquinho.
Então, para ter essa segurança, o caminhão ele é um... A madrugada é por conta do tempo, do sol, de tudo isso. Exatamente, para não danificar a mercadoria. O objetivo é sempre ter um produto fresquinho e que chegue com a melhor qualidade para o nosso consumidor. Entendi. E você estimula que as pessoas produzam hidropônico? Você acha que é um Sim. bom negócio? Sim, hoje tudo que nós temos, eu sou muito grato à hidroponia, tudo que eu tenho hoje veio da hidroponia, né? Então é um excelente negócio, não tem, seria hipocrisia falar que não é um bom negócio, né? Afinal de contas eu vivo disso aqui. É trabalhoso, extremamente trabalhoso, tem que ter muita dedicação, tem que estar muito em cima. É uma coisa, por exemplo, levantamento para colheita. Isso é uma coisa que eu não abro mão, sou eu que faço. Como que seria? Diariamente eu passo por toda a estrutura, pranchetinha na mão, anotando canteiro por canteiro. Todos os nossos canteiros os setores são anotados. Lá tem o setor A. O setor A tem o canteiro A1, A2, A3, A4, até o A19. Setor B, do B1 ao B23. Dependendo do tamanho do local, a gente foi ampliando de acordo com a estrutura do sítio, do espaço. Então tem o setor A, B, C, D, tem até o setor R, né? E todos esses setores, são 400 e poucos canteiros, eu passo diariamente avaliando canteiro a canteiro, vendo qual está no tamanho bom de colheita. Eu faço a lista de colheita. Eu deixo a lista pronta para a equipe de colheita com todas as sequências. Vai colher primeiro o A1, depois o bola 3, o cebola 4. Tem toda uma análise que eu faço com relação à sanidade da planta, tamanho, se essa planta está boa para colheita ou não, se ela tem algum problema, alguma doença, já descarta. A gente trabalha com essa premissa que o produto está com algum problema ou alguma deficiência ou algo que vai gerar um problema lá na frente, descarta já, nem colhe. Os olhos do dono é que engorda a alface. Não tem como fugir disso aí. Isso é de lei. A hidroponia, eu acho que na verdade em qualquer outro negócio, né? É que a agricultura em si, e falando especificamente da hidroponia, as coisas acontecem muito rápido. Então se entrar um fungo e você não perceber, 2, 3 dias, dominou. Se entrar uma bactéria na solução nutritiva, certo? A solução é aquele que nós falamos. É um sistema que recircula. Então, de repente entrou uma bactéria que faz mal para... Estou falando uma bactéria, algo patógeno para a planta, né? Que vai danificar a raiz lá. Vai danificar o caule, a bactéria que apodrece caule, né? É uma ervínia. Sei lá. E aí isso entra na planta. Essa planta vai soltar, um machucadinho da planta vai acabar soltando essa bactéria. Isso vai cair na solução nutritiva. Vamos falar assim, a grosso modo, né? Essa água começa a recircular. Em 2, 3 horas, essa mesma água vai passar no sistema inteiro. Se você não perceber, o sistema inteiro vai contaminar. E tem solução para um caso desse? O que a gente faz normalmente é estar atento no preventivo, ter uma planta sadia, se preocupar com o que você vai utilizar de substrato, não ficar colocando coisa do solo, caixa que estava no chão em cima do canteiro, evitar ao máximo esse tipo de contaminação. Depois que contaminou, não tem muito o que fazer. Depois que contaminou é complicado. Melhor coisa é joga tudo fora e começa do zero. E como é que você lida com esse índice de perda? Hoje, graças a Deus, assim, devido a um controle que a gente tem muito bom e frequente, a gente praticamente não tem perda. Nesse quesito de doenças, não. Hoje, pouco de perda que acontece, às vezes é por um problema de venda, às vezes acontece. De repente estava vindo um período de calor, dá aquela esfriada numa semana, você está com aquele produto pronto para colher, a venda caiu 30%, 40%, você é obrigado a descartar porque eu preciso abrir espaço para plantar no dia seguinte. Entendi. Né? Não adianta, vão falar, certeza que vão falar, faz promoção, é cultural, o brasileiro não come salada no frio, então tem hora que não adianta querer fazer a promoção, o que a gente faz é doar, faz esse tipo de coisa, a gente faz, isso independente até se está sobrando ou não, a gente já tem as nossas ações, mas eu preciso liberar aquele canteiro, se ele está num tamanho, então chegou no tamanho, não deu a venda, joga fora e planta de novo. Dá para as galinhas. Dá para as galinhas, dá seu jeito.
Me lembrou o período da greve dos caminhoneiros, o quanto que eu joguei de alface fora. É, Nossa senhora, não conseguia entregar. nossa. Eu fiquei com um caminhão preso aqui no posto na entrada de Itapetininga com 7 mil pés de alface. Ele ficou ali o período inteiro da greve preso ali. A hora que liberou já não Tava o aproveitava. suco, escorria verde pelo caminhão. Tava o suco, imagina, ele ficou ali, quanto tempo durou a greve, nem lembro de cabeça, mas 2, 3 semanas, não lembro, né? Eu sei que virou suco de alface lá dentro, não consegui nem tirar o caminhão para poder limpar o caminhão. Ficou lá o período inteiro. E sem falar, eu tenho vídeos, eu tenho umas pilhas gigantescas de alface, joguei, nossa, muito alface fora. Caramba, Só que eu tinha que continuar trabalhando, sim. né? Então, assim, são coisas que o produtor enfrenta que, infelizmente, às vezes o pessoal não vê. E é um dilema, né? Naquele momento foi um dilema. Você deve ter pensado, pô, eu colho, produzo ou não? Até onde vai isso, Até né? onde vai isso? Exatamente. Porque é o que você falou, é uma indústria de produção de alface. Eu tenho lá 400 e poucos canteiros. Se eu não estou conseguindo vender e todos os canteiros estão cheios, como é que eu vou plantar a próxima muda? Se eu quebrar essa cadeia, se eu deixar de plantar aqui, eu não tô, durante uma semana eu não estou vendendo, vou parar, vou sair de férias ou teve a greve lá. Parei de colher durante uma semana, eu não abri espaço para plantar. Daqui 40 dias lá, que é o período, lá 20, 25 dias, dependendo da variedade, eu não vou ter aquela alface lá na frente. Então isso também entra a questão do planejamento também, né? Sim. E como é que você lidou nesse período da greve? Mantivemos todos os colaboradores, trabalhamos normal no sentido de todos os dias que era dia de colheita, a gente jogava fora o que estava previsto para colher, no outro dia plantava o que estava previsto. Você manteve girando. Mantive né? girando. E rezando, né? E rezando, acaba logo esse trem, pelo amor de Deus. Acaba logo. Final do ano eu tive que vender uma caminhonete para pagar 13º. É. Não tinha dinheiro, não entrou dinheiro. Abriu um buraco. É. Todo produtor rural tem os altos e baixos, né? Mas eu acredito que no teu caso foram exceções, ou eu estou enganado? Foram pontuais, esse caso, outro, porque a sua produção é constante, né? A Você produção não é tem constante. muita oscilação. É que assim, nós estamos falando de uma empresa com mais de 30 anos. O começo foi bem mais complicado, até você ter um nome, até você ver que realmente um profissionalismo, tem que ter o profissionalismo, você tem que se dar o valor. Eu vejo muito este problema hoje com a questão das hortaliças, o produtor falta de profissionalismo e falta de dar o valor. Você quer ver uma coisa que ainda é utilizada e eu acho absurdo? Eu não faço, mas uma boa parte faz. O pessoal entrega, eu vou lá e entrego para você 100 caixinhas dessa aqui no seu supermercado, hoje. Daqui 2, 3 dias não vendeu. Sabe o que o pessoal faz? Ele vendeu 50, te entreguei 100 e vendeu 50. Eu vou lá e faço a troca disso. Ah, sim. Eu sou obrigado a te repor 50. Sim. Mas e o meu custo? Eu tive todo o trabalho, eu fiz a muda, eu comprei a semente, que não é barato. Uma semente dessa daqui, uma lata de semente com 5 mil sementes aqui, custa quase R$1.000. Uma latinha. Né? Então, assim, eu tive todo o custo para produzir, fui lá, te entreguei uma mercadoria, você não vendeu. Paciência, infelizmente, aconteceu. Da mesma forma que também acontece comigo, às vezes eu não consegui vender, eu sou obrigado a jogar. Quem que me dá essa troca do que eu joguei? Deus, né? Eu assumi esse risco. É. Então a loja que pegou essa mercadoria assumiu o risco. Concorda comigo? Eu acho um absurdo, o produtor vai lá e dá troca. Por que ele dá troca? Porque ele quer se manter no mercado, ele acha que isso aí é o principal para ele se manter no mercado, e não é. Por que ele dá troca? Porque às vezes, desculpa pessoal a crítica, mas é uma realidade que a gente enfrenta. Às vezes ele não bota fé no produto, sabe que não tem uma qualidade, não tem uma durabilidade maior, então ele dá a troca porque o cliente reclamou que queimou, que isso, que aquilo, e ele vai lá e dá a troca. Hoje a gente não dá troca. Não dá troca, eu não dou troca. O que eu falo pro meu cliente, meu parceiro? Eu te entrego qualidade. Eu sei o que está chegando. Nós temos todo por trás ali um critério que se inicia desde a compra da semente, compra semente de qualidade, de empresa idônea e tal.
E aí o processo de fazer a muda, o processo de colher, tem todo o cuidado, uma equipe treinada, um pessoal dedicado, o pessoal que trabalha lá, todo mundo dedicado. Então a gente tem todo um processo de qualidade para chegar, caminhão, motorista na hora de entrega. Há um tempo atrás, um gerente de uma loja falou: Fernando, eu acompanhei seu motorista descarregando aqui, cara, tá de parabéns, eu nunca vi. O pessoal chega e põe a caixa no chão. Outros lugares eu vejo, chega e pá, joga, bate. Então tem todo um cuidado, do início ao fim. E aí eu fiz toda a minha parte. E aí a loja não vendeu, eu sou obrigado a trocar. Não é justo, né? Não é justo. Não é justo. E essa concorrência, ela é muito provisória, né? São concorrentes que nascem, começam um trabalho, não desenvolvem, e morrem em 2, 3 meses. Né? Normalmente, talvez não 2, 3 meses, mas acaba morrendo ao longo do tempo, porque assim, se ele não faz a conta direita, ele vende mais barato, ele dá troca, tal, o que vai acontecer? Ele vai chegar uma hora que ele precisa reformar a estufa, tal, caminhão, não vai ter. A conta não fecha, A conta não fecha, não vai fechar, entendeu? Então acaba que ele, daqui a pouco ele desanima, ele não tem o respaldo ali financeiro para poder dar continuidade, aí ele acaba vendendo essa hidroponia para um próximo que vai entrar, e se infelizmente não tiver esse profissionalismo, vai acabar fazendo a mesma coisa, mas isso aí. E como é que você enxerga o mercado daqui a uns 5, 10 anos? E a tua empresa também, dentro desse cenário? Conforme eu falei, o hidropônico calderário hoje ele está passando por alguns ajustes no quesito de mão de obra, porque acho que todo mundo está enfrentando. A gente tem pensado muito em investir na tecnologia, como a gente já fez em algumas coisas, né? Lógico que a nossa estrutura é uma estrutura um pouco mais antiga, por ser uma das primeiras que surgiu, então ela não foi pensada na tecnologia, porém o que dá para se fazer é ir agora substituindo, se for o caso, por estruturas mais modernas, pensando em diminuição de mão de obra, né? Logicamente que é uma empresa consolidada, a gente vai dar continuidade sempre, não temos ideia nenhuma em fechar a empresa, talvez ajustar, diminuir um pouco o volume. Hoje nós estamos focados em clientes que venham retirar a mercadoria, a parte de logística eu ainda faço, mas tem alguns clientes que já vêm retirar, né? A gente está incentivando através de preço, logicamente, né? Porque eu diminuo a minha logística, eu consigo diminuir um pouco o valor, então eu tenho cliente que já vem retirar a mercadoria, isso é um objetivo nosso também, né? Mas estamos aí firme e forte, sempre inovando. Você já viu alguma couve hidropônica? Não, nunca vi. Essa couve ela é 100% hidropônica. Ah, é? Exatamente. É couve-manteiga? Couve-manteiga, ela é 100%, ela é plantada no sistema NFT. Aí, é uma folha... Então, é uma coisa que você não vê. Hidroponia, você não tem, normalmente não se planta couve. Ah, é? Não. Pô, você é um pioneiro, então, na região, no caso. Exatamente. A gente procura estar sempre diversificando, fazendo coisa diferente, testando. Vamos provar essa couve aqui. Isso aí, refogadinho. Eu adoro. Feijoadinha, né? Lógico, né? Tem que dar um reforço também, né? Mas vai bem, uma feijoadinha, vai bem com esse furozinho, né? Firme ali? Porque a couve ela é uma planta maior, né? Sim, sim. Tem todo um esquema de condução. No caso da couve, ela é plantada no cano. Ah, ela é do... Essa couve, Tá. essa couve, eu vou contar um pouquinho da história rapidinho. Nós tínhamos 5 estufas que eram para tomate. Eu tinha o tomate hidropônico também, plantava o grape, aquele tomatinho docinho maravilhoso, Sim. né? O que aconteceu? De um período para cá, muita gente começou a plantar o tomate grape. Regiões aqui do Apiara e tal, o pessoal plantou muito tomate. Na época que eu plantava tomate, eu tinha um custo em torno de 7 a 8 reais para produzir 1 quilo de tomate na hidroponia. Mas eu tirava um tomate com um brix aí, quase que de uma uva mesmo, doce, né? Excelente tomate, qualidade, aparência, brix, tudo belezinha. E aí o pessoal começou a entrar com o tomate do campo. Então eu, com um custo de 7 a 8 reais o quilo, que vendia a 10, 12 no máximo, chegava o do campo, 4 reais de venda. Não tinha como.
Não tinha como acompanhar. A gente sempre infelizmente, isso é uma outra questão também, a gente sempre é equiparado pelo menor preço. Sim. O pessoal já joga lá, mas fulano tá vendendo a 4. Então eu não entrei nessa briga. Eu vi que não ia dar certo, eu parei de produzir o tomate, que eu falei, o que eu vou fazer com essas estufas de tomate? Comecei a testar couve e vi que foi bem. De lá pra cá, as estufas todas viraram couve e eu não dou conta do pedido de couve. Ah, é? Não dá conta. Caramba. Ainda mais agora nessa época, que aumenta muito o consumo da couve, a gente não dá conta. Couve hidropônica. Couve hidropônica. Você conhece mais alguém que faz? Nesse sistema que a gente não. Algumas pessoas que eu conheço fazem num canteiro de areia, mas assim, nesse sistema nosso não. Nunca vi. No PVC, no caso. O nosso é no PVC. No sistema NFT. Normalmente o sistema de areia, ele é, vamos lá falar, ele é um semi-hidropônico, né? Não deixa de ser uma hidroponia também, mas... Planta na areia, mas deixa a água correndo ali. Porque... Isso, normalmente o canteiro de areia, ele é um pouco diferente, porque ele não tem como a água correr nele, né? Então, normalmente o pessoal faz aquele, vamos falar, um coxo de areia. Sim. E em cima passa-se a mangueira gotejadora. Tá. E aí fica dando os pinguinhos. Entendeu? Tá. Ah, que legal. A areia, ela... É um sistema que vem crescendo bastante também, o sistema de é? areia. Principalmente em região muito quente, onde o perfil, que a gente falou que tem o problema do aquecimento, ali o pessoal, na areia, existe uma camada térmica interessante, né? E aí o pessoal consegue produzir algumas coisas que tem dificuldade no verão. Entendi. A areia deve ser ótima para enraizar a planta, né? Então não tem muita resistência ali. Tem que ter um bom controle de umidade, porque se você tiver um encharcamento da areia, acaba apodrecendo a raiz e tem problema também. Então, como todo sistema, vai ter que se aperfeiçoar, se adaptar. Entendi. E aí a água vai mineralizada ali, aquela água preparada, né? Sim, a solução ela nutritiva. vai colocando. Isso. Que legal. Ô Fernando, e não compensa montar um laboratório de semente, ter um viveirinho ali para produzir sementes localmente? Para evitar estar na mão da empresa, evitar esse tipo de transtorno da semente sair do mercado? Eu vou ser sincero em dizer, porque eu não tenho conhecimento da produção de semente, então eu não sei quais seriam os problemas técnicos e afins aí para produzir uma semente. Acredito eu que não daria para produzir próximo à minha produção, teria que ser uma propriedade separada, acho eu, né? Não sei, sinceramente não sei dizer, é um assunto que eu não entendo, na produção de semente de alface não entendo. Eu sei que assim, quando eu visitei alguns lugares onde eu vi produção de semente, era só produção de semente e eram lugares isolados, estufas bem... Porque quando você vai produzir uma semente, imagino eu, se for um ambiente onde está aberto, por exemplo, se vier um vento, alguma coisa, pode haver uma contaminação, um cruzamento. Cruzamento errado. Errado, entendeu? Então aí tem que ser... É bem laboratório mesmo o negócio, entendeu? Então, eu acho que pro produtor em si, além de ter essa preocupação de ter a produção de alface, ainda ter que ter um laboratório para produzir semente, acho que é inviável. Entendi. Estamos encerrando hoje mais um Sócio Rural com o Luiz Fernando Calderaro. Deu uma aula aqui de hidroponia, um cara raiz que produz do modo antigo, né, Fernando? Sistema dinossauro da hidroponia. E é um orgulho aí para a região aqui, produz em Capão Bonito, entre Capão, São Miguel, região de Itapetininga aqui, e uma potência e é um orgulho para a nossa região aí, né? Então agradecer a presença dele. Fernando, quer deixar um recado para a turma, para quem quer produzir, para quem consome? Eu gostaria de agradecer, pessoal, os nossos parceiros, nossos clientes, né? Agradecer a parceria aí, que continue, logicamente. Agradecer os consumidores, que afinal de contas são eles que mantêm a empresa viva, né? Eu sempre falo lá, quando a gente contrata um novo colaborador, eu falo, quem que é o seu patrão? Normalmente eles respondem errado, é você. Eu falo, não sou eu, é o consumidor. É a ele que a gente tem que agradar. Então tem que ter mercadoria boa, com qualidade, tudo direitinho para agradar o consumidor. Ele comprando, ele vai manter a empresa viva.
Aproveitar que a gente falou eu falei dinossauros, é uma brincadeira, mas a gente tem um grupo no WhatsApp, chama Dinossauros da Hidroponia. São produtores dinossauros mesmo, né? De todo o Brasil aí, espalhado pelo Brasil, tem mais Legal. ou menos uns 15, 20 produtores, onde a gente troca muita informação. Tem muita gente importante ali da hidroponia, pessoal que começou a hidroponia, Dr. Pedro Furlani, que é o pai da hidroponia, vamos falar assim, né? Todo mundo acho que usou como base a solução nutritiva que o Dr. Pedro desenvolveu ali. E um grande abraço para os dinossauros da hidroponia aí, que a gente troca muita informação. E é isso aí. Dizer Legal. que estamos aí, sempre evoluindo. Legal, obrigado pela presença. Sócio Rural encerra aqui, vamos para o próximo.